quem busca ter mais saúde regulando a alimentação, por vezes encontra como maior desafio a disciplina. E por que não dizer a força de vontade para não ceder aos impulsos? Às vezes esse é o exato momento em que algumas pessoas descobrem que tem uma compulsão por comida e cada recaída parece ter um efeito muito mais devastador. Hoje vamos falar sobre esse momento em que a força de vontade falha, o que pode ser considerado uma compulsão e como é possível encontrar saídas para evitar a falha ou minimizar os efeitos. A gente conversa hoje com a nutricionista Lindanor Santana Neto. Tudo bem, Lindanor? Tudo bem, boa noite, gente. E recebemos Obrigada por ter Obrigado a aqui. você por ter vindo. E estamos recebendo também o nosso vizinho, mora aqui perto da gente, é mole, né? Sempre que faltar agora um entrevistado, a gente liga pra cá, gente, você está aqui do lado mesmo. Júlio César Renich, muito obrigado, tudo bem? Boa noite, prazer estar aqui de novo, boa noite, gente. Então, Renich, começando aqui contigo, né? Vou quebrar o protocolo de começar com primeiras damas, começar pelo Renich, perguntando o que é que a gente pode definir exatamente como compulsão em específico por comida? A partir de quando a gente começa a falar nisso? Bom, a gente tem o transtorno do comer compulsivo, né, que é o nome técnico para compulsão, quando se estabelece uma incapacidade de lidar com a vontade de comer de forma exagerada. Ou seja, ela está de alguma forma servindo como uma saída para uma equação que não foi concluída. Né? Ou seja, a relação que a gente tem com o alimento é uma relação direta de saciedade, de reposição de energia. Quando você começa a comer em excesso e, portanto, você acaba engordando, a gente está diante de um transtorno alimentar, né? Sendo o comer compulsivo se associar também, ser capaz de se associar com uma bulimia, né? Que é provocar o vômito após. Então, é quando você percebe mesmo que há um descontrole na sua relação da ingestão de alimento. Eu queria fazer uma pergunta para a nossa nutricionista, a Lindanor. Queria saber se essa compulsão, se for trocada, por exemplo, se o cara é compulsivo em comer alimentos saudáveis, isso pode ser benéfico? Bem, hoje em dia existe um transtorno, né? O Júlio pode nos ajudar até em relação a isso. Nós estudamos, existe um transtorno também para esse comer saudável, que inclusive tem sido incutido muito cedo hoje nas crianças. Então já existe sim uma compulsão pela comida saudável, que não necessariamente deveria acontecer, principalmente na infância, que é o momento de crescimento, de desenvolvimento celular, de desenvolvimento das relações com o alimento e socialmente falando, né, a parte antropológica também do comer, que é importante, e não deveria ser burlado dessa maneira como tem sido incutido nas crianças. Então, o comer saudável demais também não é uma coisa tão adequada. Não é que comer comida saudável seja ruim, mas incutir em crianças que essa preocupação não é uma coisa saudável muito cedo. A criança tem que viver a infância. Mas assim, tem que comer pizza de vez em quando? Como é que é? Com certeza. Não só as crianças, mas os adultos também precisam se permitir comer alimentos que não estejam, por vezes, dentro do cardápio saudável, porque tem o outro lado, a questão social, que envolve o alimento. Estar à mesa significa estar em aniversários, em grandes festas, tudo está em volta da mesa. E o alimento, ele não tem só esse significado de ser saudável ou não. Também tem essa relação, mas o problema não é a qualidade só, ela impacta, é a quantidade. Eu posso comer pizza, uma criança pode comer pizza, desde que ela não vá comer pizza em todas as refeições e todos os dias. Então, é permitido. Não é esse o problema. Já que você falou em criança, eu queria sair desse tema da compulsão, mas do interesse, colocar isso também dessa forma. Porque parece, muitas vezes a gente observa isso, que a criança, claro, além do brincar, que é natural nessa fase, tem um interesse muito grande pela comida. Ela quer comer muito, e não só, às vezes, como uma compulsão, mas está com esse olhar direcionado para a comida o tempo todo, para o que já está almoçando, depois o que é que vai comer no jantar, o que é que vai ser o lanche. E como direcionar ela para entender e que a comida faz parte da rotina, mas não é, deve ser o centro, né, da preocupação dela. Bem, e precisa existir, de fato, uma rotina, né? E quem vai incutir, aspas, essa rotina são os adultos, são os familiares, de que existem os momentos de se alimentar e existem momentos para outras coisas. Existe também uma necessidade energética
maior nessa idade, principalmente no final da infância, já início da adolescência, porque existe um ganho de um crescimento, algo fisiológico associado a essa busca pelo alimento, a uma saciedade desse corpo, né, desse organismo, desse metabolismo que precisa se desenvolver. Então, é uma coisa relativamente normal, nos 12, 13 anos comer 4 pães, mas é uma fase, não pode exceder essa fase, aí já vai passar do fisiológico para o patológico. Renis, eu fico pensando naquela história, eu sempre esqueço um provérbio, você lembra daquela história de que você tem que tomar cuidado se você está apontando para a lua, se você está apontando para o dedo que aponta a lua, né? Enfim, falha, fail. Mas eu estava pensando numa coisa aqui, né? Muito se fala de que a compulsão por alimento pode estar associada com outras coisas, por exemplo, ansiedade, né? Sim. Não sei até que ponto isso de fato procede, né? Procede. Mas eu fico imaginando quando a pessoa se dá conta de que existe algo por trás daquela compulsão, que não é uma compulsão própria pelo alimento em si, mas que isso está associado a toda uma carga de hábitos que ela tem na vida e tal, e que acaba refletindo nessa compulsão específica. A gente tem que tomar um cuidado assim, em duas direções. Nem patologizar as relações demais, né, com os alimentos, etc., e também nem negligenciar. Veja, quando é que a gente tem um quadro que merece atenção psicológica? Né? Por exemplo, se você não comia em grandes quantidades e você passa a comer depois de uma separação, é bem possível que haja uma relação entre a frustração que você teve, né, que provavelmente gerou ansiedade e você acaba comendo mais. A ansiedade pode também inibir o apetite. Depende de como se organiza, né? A gente tem na saúde mental um desafio que é cruzar os dados que são gerais de uma população, por exemplo, pessoas que estão comendo demais, né? O ato de comer demais é comum a elas. Os motivos são particulares. Então é preciso tomar uma certa dose aí de cuidado. Mas pessoas deprimidas comem demais também, né? Há uma tendência das pessoas com quadro depressivo, usualmente a gente pensa que não, né? Mas a gente pode ter depressões mascaradas que geram as pessoas a ingerir, levam as pessoas a comer demais. E é preciso tomar muito cuidado com uma coisa que vocês apontaram aqui, ó, que é a história da força de vontade. Porque quando a gente tem um quadro de compulsão alimentar que já gerou um quadro de obesidade, esse discurso de que é força de vontade, ele vai ser danoso para a pessoa que estiver acima do peso, porque ela não vai conseguir controlar. Essa história da força de vontade, a gente tem alguns sites que mostram pessoas que perderam 50 quilos, né? Que só porque queriam acordar um dia e decidiram, as coisas não são tão simples assim. A gente tem um desequilíbrio neuroquímico, a gente pode ter um quadro endócrino, né, que esteja ligado a esse aumento súbito de apetite e aumento de peso. Então é preciso ter um cuidado aí bem importante, assim, para não nem psicologizar demais e nem esquecer que existem causas que são também de natureza biológica mesmo. Pode ser mais complexo, né? Seriam bem mais complexo. Os sintomas, né? Que pode se apontar os sintomas disso? Dos desequilíbrios neuroquímicos, pode ser tireoide, né? A pessoa realmente vai ou comer mais, ou mesmo comendo a quantidade de sempre, ter alterações metabólicas que vão gerar um ganho de peso significativo. A gente tem compulsões que são mais leves, que a pessoa dá uma engordadinha de 2, 3 quilos durante a briga com o namorado, né? Vai casar, tá lá um mês de casamento, brigou com o namorado, passa a comer um pouco mais, vai defender a dissertação de mestrado, vai defender o TCC, come, engorda 3 quilos, né? Doces? Não necessariamente, mas a compulsão por doces é a pior porque a primeira que começa é a pior de combater. É mais difícil de combater. Por que, brevemente? Não se sabe, não está esclarecido qual é o dispositivo Alguma miserável. Tem algumas relações, tem quimicamente, bioquimicamente, o açúcar e alguns alimentos, a exemplo do chocolate, ele tem uma substância, o chocolate especificamente tem um aminoácido chamado tirosina, que é precursor da serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, tudo que no alimento vai te dar dopamina, serotonina, vai te dar aquela sensação de bem-estar. Então, alguns alimentos saudáveis tem, mas tem alguns alimentos que são ricos em gordura e açúcar que também tem. Leite derivados, tem precursores da serotonina, tem o triptofano, o chocolate, né? Por isso a gente recomenda comer com 70%, que tem um teor de gordura menor, mas tem. Eu interrompi, Renan, você estava falando dos sintomas. Dos sintomas, assim, então,
Já me perdi até nos sintomas, meu Deus. Depois do É a privação, no caso. Eu queria pegar esse gancho aí também do prazer. Às vezes as pessoas colocam, depois de um dia cansativo, eu tive uma semana de muito trabalho, fui muito cansado, eu mereço comer tal coisa. Para sentir essa sensação de prazer, não tem isso é perigoso. Isso aí é um fator compensatório, né? Mas eu trabalhei tanto, então... Porque aí já é uma relação... A gente tem o sistema neurocentral, o sistema imunológico e o endócrino ligados, não é? E dependendo das conexões que a gente faz, a gente pode associar, como a Linda Nô estava falando, a gente já tem uma disposição neuroquímica para certos alimentos. Aí eu passo por uma situação desagradável e eu vou me gratificar, não é? Vou cair de cara numa caixa de bis porque eu tive um dia ruim, ou porque, nossa, eu tive um dia mais pesado na Band, aqui vou sair para comer. Então, é perigoso porque você está estabelecendo uma equação, não é? Que ela é danosa. Eu tive uma coisa ruim, eu preciso me compensar com uma coisa boa. Mas pode sair pela culatra, né? Você acha que isso pode forçar a barra? Tipo, a gente começar a ver qualquer coisa como uma grande coisa só para poder sentir que tem que compensá-la com o alimento? Certamente. Com certeza. A comida, veja que é uma relação muito primitiva, né? Tá ligado com a mãe, que dá comida pra gente. Do ponto de vista psicológico, né? As mães que se sentem muito culpadas, dão doces para as crianças, etc. Isso tem um histórico, dependendo de como a pessoa se relaciona aí, no contexto geral, isso pode ser problemático. Até quando a gente, na nossa formação, a gente estuda também um pouquinho da relação do alimento, dos condicionamentos, né? E eu me lembro bem, me corrija se eu estiver errada, que quando a mãe ela não sabe diferenciar o que é o choro, se é dor, se é fome mesmo, e tudo em que há um choro, há comida, ela vai associar essa comida, né, a solução dos problemas no futuro, e isso fica armazenado lá. Exatamente. Então, de repente, a pessoa pode estar exatamente se beneficiando, se premiando com uma situação desconfortável com comida por conta desse condicionamento que aconteceu lá na época que ela era amamentada ainda. Exatamente. E essas pessoas ficam com uma incapacidade de diferenciar, primeiro, os problemas dela, porque se fome, raiva, tudo é misturado, fica com um registro muito sobreposto, né? Indiferenciado, e aí a saída vai ser sempre por uma via de gratificação de comida, né? Agora, lembrar assim, que comer demais de vez em quando, todo mundo passa, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas todo mundo passa por épocas que a pessoa dá mais exagerada. Agora, a compulsão alimentar, ela pode ir desde ganhos de peso pequenos até obesidade mórbida, né? O mexicano, que era o cara mais gordo do mundo, morreu agora, né? Acho que faz um mês, foi isso? Tem pouco tempo. Não, acho que não tem um mês ainda, né? Ele comia, não sei... Era uma barbaridade. Era uma coisa assim, ele comia por 10 pessoas. Né? Mais ou menos. Uma família quase inteira dava para ser sustentada com o que ele se alimentava num dia. Pronto, eu lembrei do meu gancho. Só para dizer o seguinte, essa ideia da força de vontade ser a base da dieta e da regulação do peso é um problema, porque isso aumenta a ansiedade, meu Deus do céu, não posso comer, e depois a culpa, que vai criar um ciclo vicioso. Ou seja, eu tô aqui, não posso comer como? Meu Deus do céu, eu sou a última das pessoas porque eu comi. Aí eu fico angustiado de novo. Aí eu vou para uma dieta muito restritiva, aumenta a minha ansiedade. Aí eu vou lá e como. Entende? Não acho que seja recomendável. Né? O que você acha, doutora? Diga aí. Quer comentar? Então vamos guardar esses e outros comentários para o próximo bloco. Você também que está ouvindo aí o Frequência Baiana de hoje, falando sobre essa questão da compulsão, a relação do alimento, da comida, com outros fatores também associados à nossa vida, à nossa rotina. Agora são 6h24. Band News FM, Frequência Baiana. 6h36, estamos aqui no Frequência Baiana pelo 99,1 Rádio Band News FM. Você pode participar, 72250, coloca BA na frente da mensagem de texto. Se preferir, pode fazer isso pelo Twitter, @BandNewsFM_SSA. Estamos aqui hoje no Frequência Baiana falando um pouco sobre aquela situação em que você tenta fazer uma reavaliação, né, uma reeducação alimentar, quando você tenta fazer uma dieta ou coisa do tipo, e aí acaba se deparando com uma dificuldade maior do que o normal. Estamos falando sobre compulsão por comida, quando é que ela de fato se configura, e um pouco o que se pode fazer para evitar em alguma medida. A gente está conversando hoje com a nutricionista Linda Nô Santana Neta e também com o Júlio César Renes, ele que é psicólogo. E Linda Nô, a gente conhece algumas pessoas que
pensam assim, né? Olha, eu hoje vou botar o pé na jaca, vou comer não sei o que não poderia e tal. E amanhã eu dou uma corridinha a mais, eu faço dobrado no treino lá na academia e aí compenso. Como é que se faz esse cálculo assim mirabolante que a pessoa já sabe calcular exatamente quantos quilômetros tem que correr no dia seguinte para detonar aquelas calorias que ela nem checou ali, né, na especificação do alimento quanto é que tem? É complicado, né? Essa dieta do amanhã é muito complicada. A pessoa precisa ter, para atingir o objetivo de ter saúde, não é que não possa sair, dar um pulinho fora de uma alimentação equilibrada, balanceada. Dá, e dá para compensar depois, de fato. Ou melhorando o treino, ou se privando de algumas coisas. Mas deixar sempre para amanhã não é uma coisa muito legal, porque, inclusive, para ter uma vida saudável, infelizmente, para muitos, é preciso ter rotina. A rotina faz parte da vida saudável. Você ter um horário de se alimentar, você selecionar alimentos que são adequados para o seu estado de vida, se é adolescente, adulto, idoso e criança. Tem alimentos que são adequados para cada idade, de forma harmônica, na quantidade e na qualidade adequados. Então, tudo isso passa por uma questão que é a rotina. É importantíssimo ter rotina. As pessoas que treinam, que malham na academia, têm uma rotina não só de exercícios, como uma rotina de alimentação e de sono, inclusive. Porque se não dormirem a quantidade, inclusive a proteína não vai para onde deveria ir, né? Não consegue fazer essa questão de alocação da proteína, do suplemento, inclusive. Então, precisa ter rotina. Agora, Júlio, dentro desse processo de organização, é importante também a pessoa definir, ver qual o momento certo de começar aí essa prática saudável. Então, a gente diz, olha, eu vou até fazer uma rotina, vou até fazer uma dieta, mas agora não. É verdade isso? Você estava comentando, né? Procede, que a gente estava dizendo assim, nem sempre você está no momento que você deve começar a fazer dieta. A gente estava comentando aqui em off que a dieta, inclusive, as super restritivas, né, estão fora de moda, né, Linda? E dependendo do grau de pressão que você está vivendo, você está fazendo uma pequena compensação, né? Está comendo algumas colheradas a mais aí de alguma coisa, fazer a dieta vai aumentar a sua ansiedade consideravelmente. Não é nem sempre uma boa ideia você começar a dieta no momento de pressão. Pode adiar, né? Consulta com a nutricionista, dar uma olhada aí e também verificar se é o caso de procurar alguém da saúde mental, né? Mas se você não conseguir sozinho. Mas quando você começa uma dieta, quando você tem uma recaída, a recaída é sempre uma coisa negativa? É sempre ruim recair? Não, do ponto de vista... É ruim porque há uma moralização da relação que você tem com a comida, né? De culpa, a pessoa que está acima do peso é vista como uma pessoa negligente, não se cuida, né? Tem uma cultura no senso comum que culpabiliza a gestão da alimentação. Agora, a alimentação ela é feita de impulsos, e os impulsos nem sempre são geríveis, né? Vamos pegar os impulsos sexuais, outros impulsos aí, né? A gente não consegue nem sempre gerenciar eles como a gente gostaria. Então, ter saídas aí dessas escapadas, né? Se até diabético, os médicos e os psicólogos sabem, o diabético vai ter um momento que ele vai dar uma fugidinha. Que ele vai comer o doce, né? Que vai ser... Aí, claro, que vai brigar com o paciente e tudo mais, mas é esperado que tenha. Porque uma rotina inumana, né, vai trazer sofrimento e ansiedade em excesso. E como deve ser esse tratamento, essa relação com a recaída, né? A gente sabe que é uma coisa natural, é humana. Um momento vai ceder. Como tem que ser? Veja, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não é porque a recaída é uma coisa aceitável que ela não é um problema. Ela precisa ser gerenciada. Quais foram os fatores desencadeantes da recaída? A pessoa vinha bem... Subitamente ela, né, começou a comer demais de novo. Qual foi o contexto, né? É preciso fazer uma avaliação disso e procurar, a partir dessas contingências do ambiente, procurar diminuir a possibilidade disso voltar a repetir. Então é preciso fazer uma análise circunstanciada. Agora, o que não funciona, ficar se auto-penitenciando. Então essa escapada anulou tudo que eu fiz. Que horror, né? Não, isso aí só vai gerar mais ansiedade ou mais, né, depressão, enfim, seja o que for, sentimentos negativos que vão tentar ser compensados com a comida. Não é um bom caminho. Tá certo, a gente conversou hoje sobre alimentação em alguma medida, né, sobre essa compulsão que às vezes acomete.
E os nossos convidados de hoje tentaram também aliviar um pouco a barra, tirar essa onda, força de vontade e tal. Somos todos humanos. 6h42. A gente quer agradecer aqui a presença da nutricionista Lindanor Santana Neta. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada a vocês. E também o psicólogo Júlio César Renis. Muito obrigado, Júlio. Eu que agradeço, obrigado. 6h42. Esta é a Band News FM, sua rádio de notícias ágil e moderna.